Boa noite, famílias do meu Brasil, a todos, graça e paz. Sou o pastor Rogério, minha esposa, pastora Janes, mando a todos vocês um abraço e a paz do Senhor Jesus, meus filhos Renan e Genique também. Vamos aqui fazer um rápido comentário de um texto que o Espírito Santo colocou no meu coração, que vai nos ajudar a definir realmente quais são as nossas intenções com relação a Cristo. Isso em se tratando de igreja hoje no século XXI. Qual realmente tem sido as nossas prioridades em relação a Cristo nesses últimos dias que antecedem a sua volta para buscar a sua igreja. Que o Espírito Santo nos conceda graça, nos conceda entendimento, sabedoria, para falar aquilo de acordo com as Escrituras, aquilo que a Escritura quer nos informar. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Glória a Jesus. Esse discurso de Jesus era, na verdade, o último discurso dele em público antes dele ir para a morte de cruz. Então ele faz esse discurso, essa orientação aos discípulos. Mas é interessante aqui que no versículo 20, 21 e 22, nós temos ali também a entrada de uma outra nação que estava também querendo conhecer Jesus. Era a festa da Páscoa, era a época de adoração, a Páscoa, a festa de Páscoa, e um outro povo se aproxima para conhecer Jesus. Não era judeu, era o povo grego, que queria conhecer Jesus. O versículo 20 diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Então, esse povo grego, ele também está aqui trazendo uma prova de que era um sinal de que Jesus estava realmente já encerrando os seus dias na terra, já para ir para o Calvário, para morrer pela igreja, para morrer pelos nossos pecados, nos livrar da condenação do inferno. Mas a pergunta aqui, a partir do versículo que eu li, que é o versículo 26, a pergunta aqui que não quer calar, e que também é uma lição que aprendo: até onde estamos dispostos realmente a seguir e servir a Jesus? Entenda que o texto aqui está dizendo o seguinte: se alguém me serve, siga-me. E onde estiver, ali estará também o seu servo. E onde eu estiver, estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, assim, para a gente entender melhor isso, vai essa pergunta de novo: até onde estamos dispostos a servir e seguir Jesus? Ou até onde nós estamos dispostos a seguir e servir Jesus, ou vice-versa? Até onde estamos dispostos? Em resumo, eu queria só trazer aqui um assunto, ou até a resposta para essa pergunta, diante das realidades que nós temos visto. Nós temos visto nos nossos dias em se tratando de igreja. As intenções reais daqueles que realmente têm aceitado Jesus hoje, no propósito que a gente percebe que não é exatamente servir a Jesus
até onde ele quer que nós sigamos. Interessante ressaltar aqui em Lucas, capítulo número 9, versículos 57 e 58, vai nos trazer uma situação muito interessante sobre isso. Lucas 9, versículos 57 e 58, o escritor Lucas escreve o seguinte: então aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse o Senhor: seguinte-ei para onde quer que fores. Então ele responde, Jesus: as raposas têm covil e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso é, Jesus não tinha aonde ficar, não tinha para onde ficar, aonde se acomodar. Então, a pergunta é, também partindo aqui desse texto de Lucas, até onde estamos dispostos a seguir e servir Jesus? Bom, eu quero só destacar aqui, diante de algumas situações que nós temos visto, né, nas redes sociais, na internet, a gente acaba vendo, assistindo situações e coisas que a gente nota, né, que tem sido hoje aborrecedor para o Evangelho, tem sido triste, né? E diante de tudo isso, eu queria separar uma classe de crente que nós temos visto hoje na igreja, uma classe de crente que a duração desse crente é em servir e seguir Jesus, é apenas até o momento em que Jesus está satisfazendo a sua vontade. Eu não vou dizer nem Jesus, não. Eu vou dizer que é uma classe de crentes que só serve Jesus até o dado momento que as suas satisfações são supridas. Porque quando entram em uma situação em que ele vai ter perda, ele vai ter dano, muitos deles caem fora. No Evangelho de João, capítulo 6, nós vemos um relato, uma narrativa em que Jesus está fazendo uma multiplicação dos pães e muita gente vai até Jesus e recebe dessa multiplicação, desse milagre, e saciam a sua vontade. Depois que esse milagre encerrou, da multiplicação dos pães, e Jesus vai para Cafarnaum, eles voltam de novo atrás de Jesus. Porém, a intenção e o interesse dessas pessoas em ir até Jesus era a mesma intenção que os levara a ir até Jesus lá atrás, que era satisfazer a sua necessidade material e humana, o milagre da multiplicação dos pães, e outra vez esse povo vem atrás de Jesus com o mesmo interesse, com a mesma intenção, com a mesma vontade, nada além disso. E interessante que o Evangelho de João, capítulo 6, esclarece esse fato. Jesus ele esclarece essa verdade no capítulo 6, a partir do versículo 21. No dia seguinte, a multiplicação, versículo 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, deixa eu botar aqui o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão
e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Em outras palavras, a intenção desse povo, quando voltou atrás de Jesus de novo, era que Jesus, de novo, suprisse as suas necessidades materiais. Eles não vieram atrás de Jesus para se arrepender dos pecados, eles não vieram atrás de Jesus para pedir a Jesus que escrevesse os seus nomes no livro da vida para ir embora na eternidade. Eles vieram apenas atrás de satisfazer as suas necessidades materiais. Trazendo isso para os nossos dias, será que isso acontece hoje nas nossas respectivas igrejas? Quais são as intenções hoje de muita gente na igreja? E outra coisa tão perigosa quanto: quais são os tipos de mensagens que nós temos ministrado hoje nos nossos altares? São as mensagens que massageiam o ego das pessoas, mensagens que satisfazem a sua vontade, mensagens que falam apenas de poder, de riqueza, de sucesso material e que estimulam, né, que influenciam, na verdade, que seduzem as pessoas a irem para a igreja só em busca desse interesse? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque, na verdade, o que acontece hoje nas nossas igrejas no século XXI, querido, e as mensagens que são ministradas hoje, na maioria dessas igrejas, eu aqui não vou generalizar, claro, mas na maioria das nossas igrejas, é a famosa teologia da prosperidade, que diz que você não pode ser pobre, que aquele que serve a Jesus tem que ser rico, tem que ter sucesso, tem que ser milionário, tem que alcançar bens materiais, né? Essa teologia da prosperidade que entrou hoje nas nossas igrejas, não vou dizer que todas, mas na maioria delas, tem levado a muitos de nós, né, serem assediados, né, a buscar na igreja esse tipo de resultado e nada além disso. Quanto, na verdade, o Evangelho de Cristo Jesus não tem como prioridade, nunca teve sucesso material, sucesso financeiro. Não que seja pecado a pessoa buscar esse tipo de sucesso, não é pecado isso. Porém, hoje, essa teologia da prosperidade nas nossas igrejas tem tomado o lugar daquilo ou da mensagem real que Cristo deixou para a igreja. O propósito real de Cristo para a igreja, que é arrepender dos pecados, para ter o nome escrito no livro da vida, para ir morar na eternidade com o Pai, para o arrebatamento da igreja. Essas são as mensagens reais e prioritárias que Cristo deixou para os apóstolos pregarem para as igrejas. Porém, com o decorrer do tempo, e a partir da década de 90, essa mensagem voltada para a teologia da prosperidade tem se tornado uma febre na igreja, que hoje, na maioria dessas igrejas, não estou aqui generalizando, existem igrejas que pregam um evangelho sério, um evangelho bíblico, um evangelho puro, e volto a dizer, um evangelho cristocêntrico, em que Cristo é o centro, e soterológico, onde a salvação e a vida eterna é o centro principal e prioritário da mensagem. Mas, lamentavelmente, né, existem igrejas que, lamentavelmente, pregam essa teologia da prosperidade e dão ênfase de uma tal forma, de uma tal maneira a essa teologia, que algumas falas que são liberadas no altar sobre essa teologia chega a ser até assustadora, né? Tem alguns agora que utilizam desse mecanismo verbal, fonético, né, nos altares, em dizer que se a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador e não alcança prosperidade financeira, não alcança sucesso, né, ela só vai ser salva, ela não vai desfrutar das bênçãos terrenas, do sucesso material, do sucesso financeiro, ela vai ser só salva. Vou repetir, ela vai ser só salva, ela vai ganhar, ela vai ter só a salvação eterna. E isso é que é terrível, porque quando do altar se libera essa palavra de que ela vai ser só salva, nós colocamos a salvação como
um segundo projeto de Deus para a igreja, como se não tivesse importância nenhuma, como se a salvação eterna fosse algo insignificante. Essa que é a verdade que nós temos ouvido hoje muito nas nossas respectivas igrejas. E é por isso que tem muita gente indo para a igreja hoje, no século XXI, em busca desse tipo de alcance, porque tem sido essa teologia que tem sido pregada hoje nas nossas, ou na maioria das nossas igrejas. Repetindo, sucesso material, sucesso financeiro, bênção material não é pecado, bênção material não é pecado. Não é incorreto buscar. O que não pode acontecer é colocar essas buscas e essa informação teológica da igreja acima da maior prioridade de Jesus para a igreja, que é a salvação e a vida eterna em Jesus. Essa é a maior prioridade de Jesus, é a igreja morar com Cristo na glória. E isso, é claro, é muito melhor. Mas, enfim, que a gente possa entender uma coisa: até onde nós estamos dispostos a servir e a seguir Jesus? Até onde Jesus satisfaz a nossa vontade, vamos dizer assim, né? Ou nós queremos estar no lugar em que Jesus quer que nós estejamos? Essa é a pergunta que não quer calar. Ou a gente quer apenas estar no lugar onde Jesus nos abençoa materialmente e só queremos ir até ali, né? Ou queremos ir, ou estamos dispostos a ir até onde Jesus nos ordena estar, no centro da sua vontade, e independente de qualquer conquista ou não na terra. É isso que nós precisamos avaliar hoje, no século XXI, como Igreja de Cristo. Essa teologia da prosperidade, que já vem aí alcançando, já vem de décadas, e alcançando pessoas, né, para essa finalidade, e infelizmente tirando, né, do conhecimento dessas pessoas a real ou o real propósito de Jesus para a igreja. É isso que está deixando muito crente, ou está levando muito crente, né, a tirar o foco da eternidade com Cristo. Porque tem acontecido muito hoje nas igrejas isso, né? Essa teologia tem acabado com a verdadeira identidade do Evangelho de Cristo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: não existe Evangelho da prosperidade. Existe a teologia da prosperidade, mas o Evangelho da prosperidade não. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da salvação, da vida eterna, que nos leva a morar no céu, né? Morar na glória eterna com Jesus, independente de qualquer conquista ou não na terra. Esse é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de cruz, é o Evangelho que nos leva a nos arrepender dos nossos pecados, é o Evangelho que nos leva a Jesus, né, com nosso arrependimento, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, que leva a Jesus a colocar o nosso nome no livro da vida. Não porque nós somos merecedores, porque não somos, mas sim porque Ele morreu por nós no Calvário para nos absolver da condenação do pecado e do inferno. Que isso possa aí ser trabalhado no nosso coração nesses dias, porque hoje o negócio está meio complicado. Essa teologia da prosperidade está sendo avassaladora, né? E está, na verdade, arrancando muita gente, né, do principal foco de Jesus e do seu Evangelho, de salvação e vida eterna. Amém? Que a gente possa meditar nisso com carinho, com calma, analisar essas verdades e crescer na presença de Jesus e buscar nas Escrituras o real projeto de Deus em Cristo para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Minha esposa, pastora Janes, manda aos amados aí um forte abraço, a paz de Cristo para vocês, meus filhos também, e que o Senhor Jesus continue nos abençoando rico e poderosamente para a glória do nome dele. Um abraço a todos, fiquem na paz.